Mobilizações sociais e atuações nos governos ditatoriais do Brasil. O regime implantado no Brasil em 1964 foi uma ditadura em razão do seu caráter autoritário e da concentração de poderes nas mãos dos chefes militares, embora com muita participação civil no governo. Havia desde o início uma divergência bastante clara entre um grupo ligado à Escola Superior de Guerra, a ESG, a positivista, como diz o Van Traub, que defendia o diálogo também com grupos políticos conservadores tradicionais, notadamente a UDN, que era o Partido Conservador da época, e de parcela também do PSD, e outro conhecido como Linha Dura, mais radical e mais avesso à participação da sociedade civil no governo. Mesmo assim, de modo geral, havia o consenso de combater o comunismo e garantir a ordem, seja por meio da repressão às manifestações de oposição ao regime, seja por meio de intensa propaganda institucional. Além disso, o país rompia com um posicionamento de autonomia em relação à política externa, assumindo de modo mais explícito o alinhamento na Guerra Fria ao bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos. Do ponto de vista econômico, o regime adotava uma política com alguns aspectos neoliberais, na qual o desenvolvimento e diversificação da economia se fazia a partir de empréstimos no exterior e da abertura da economia brasileira ao capital internacional. Os empréstimos garantiam a construção de obras de infraestrutura, como estradas, hidrelétricas, refinarias de petróleo, entre outras. Ao mesmo tempo, o regime estimulava a vinda de empresas estrangeiras que se beneficiavam de incentivos fiscais, mão de obra barata e abundância de recursos naturais. De Olavo hoje, né? Com a saída de João Goulart, o governo passou a ser exercido por uma junta militar que, em 9 de abril de 1964, decretou o Ato Institucional número 1, o AI-1, uma lei que fortaleceu o Poder Executivo, permitindo governar por meio de decretos, caçar mandatos políticos em qualquer nível, suspender direitos políticos de adversários do regime e expurgar servidores públicos. O ato instituiu ainda os inquéritos policiais militares que, dotados de poderes excepcionais, podiam prender os opositores do regime. A prática de tortura, quando investigada, era arquivada por insuficiência de provas. Depois desse ato institucional, foram promulgados vários outros, sempre com o objetivo de fortalecer o poder do núcleo militar e reprimir qualquer forma de oposição. O primeiro presidente do Brasil sobre o regime militar foi o general Humberto de Alencar Castelo Branco, que viveu de 1897 a 1967, eleito pelo Congresso no dia 11 de abril de 1964. Em seu governo foram revogados os decretos de João Goulart, que estabeleciam a nacionalização das refinarias de petróleo e a desapropriação de terras para a reforma agrária. A União Nacional dos Estudantes, a UNE, e as ligas camponesas foram colocadas na ilegalidade. Centenas de pessoas tiveram seus direitos políticos cassados, entre elas os ex-presidentes Juscelino, Jânio Jango, e milhares de funcionários públicos foram demitidos. Tem a posse do Humberto de Alencar Castelo Branco. Castelo Branco tornou-se presidente em 1974 e prometeu eleições para o ano seguinte, mas permaneceu no poder até 1967. No campo econômico, foi colocado em prática o Programa de Ação Econômica do Governo, PAEG, sob a responsabilidade do ministro do Planejamento, que era Roberto Campos, liberal. Os liberais gostam da ditadura, né, Paulo Guedes, e do ministro da Fazenda, Otávio Bulhões, que viveu de 1906 a 1990. Com o objetivo de restabelecer as finanças públicas, o programa previu o achatamento dos salários, o fim dos subsídios ao trigo e ao petróleo e o aumento da arrecadação de impostos. Ó, impostos para o liberal, hein? O PAEG conseguiu atingir o objetivo de reduzir o déficit público, mas isso com o sacrifício dos trabalhadores que passaram a ganhar menos e ainda sofriam com o aumento dos preços. Em 1965 foi decretado o Ato Institucional número 2, o AI-2, que ampliava os poderes do presidente, regulamentava a eleição indireta para presidente da República e extinguia os partidos políticos existentes, implementando o sistema bipartidário. A partir de então haveria sempre dois partidos, a Aliança Renovadora Nacional, ARENA, que representava os partidários do governo, os militares, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, a oposição, né, permitida, no qual se agrupavam os movimentos de oposição. Outro ato institucional, AI-3, estabelecia eleições indiretas para governadores dos estados. Em janeiro de 1967 foi aprovada uma nova Constituição que ampliava os poderes do Executivo. Tem o plenário da Câmara Federal na instalação do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, em 1966, como o único partido de oposição permitido durante a ditadura militar. Em outubro de 1966, o Congresso elegeu como presidente o general Arthur da Costa e Silva, que viveu de 1899 a 1969, tendo um civil, Pedro Aleixo, que viveu de 1901 a 1965, como vice, que tomaram posse em março do ano seguinte.
Costa Silva era representante da linha dura do regime e iniciava seu governo com uma nova carta constitucional que permitia ao Poder Executivo exercer censura prévia à imprensa, incluía a Lei de Segurança Nacional, pela qual se tipificavam crimes políticos. Na prática, a manifestação de opiniões contrárias ao regime podia ser passivo de prisão com amparo da lei, tortura e morte também, né? No governo Costa e Silva, a oposição ao regime se tornou mais articulada e, ao mesmo tempo, mais diversificada. Políticos conservadores tradicionais, como o Carlos Lacerda, sentindo-se à margem do cenário político, ele que achou que votaria na normalidade ele seria eleito presidente, uniram-se a outros mais progressistas, como Jango, Juscelino, formando um bloco de oposição chamado Frente Ampla. Mais ou menos o que está acontecendo hoje contra o Bolsonaro, né? Em junho de 1968, cerca de 100 mil manifestantes compareceram ao funeral do adolescente Edson Luiz de Lima, que viveu de 1950 a 1968, 18 anos, assassinado pela polícia durante um protesto contra as más condições sanitárias de um restaurante para alunos secundaristas do ensino médio atualmente, no Rio de Janeiro. O próprio Congresso Nacional dava mostras de maior autonomia, negando-se a suspender as imunidades parlamentares que permitiriam o cerceamento da liberdade de expressão dos deputados. Então tinha repressão policial na missa de sétimo dia do estudante Edson Luiz, que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, em 1968. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies. E até a próxima.